lá no Evangelho segundo escreveu Marcos. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5. Capítulo de número 5. Eu quero estar lendo com os irmãos a partir do verso de número 25 até o verso de número 34. É um texto muito, mas muito conhecido dos irmãos, mas eu creio, irmãos, no decorrer dessa semana, o Espírito Santo ministrou esse texto no meu coração, e eu creio que Deus vai falar conosco nesta noite, amém? Me alegro também hoje aqui, de ver o Marceu e a Vanessa, Deus abençoe, são muito bem-vindos aqui em nosso meio, amém, irmãos? Glória a Deus, é isso aí, são muito bem-vindos. Essa casa em Corupá é a casa de vocês também, amém? Deus tem uma palavra ao coração de vocês hoje aqui. São só esses que nos visitam? Temos mais alguém? Acho que os demais já são da casa, né? Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5, a partir do verso 25, está ali na tela também. O texto diz assim: e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido, ou seja, gastado tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sarei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo já estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que fizera isso. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. Amém, irmãos? Queira estar assentado, glorificando e adorando ao santo nome do Senhor. Irmãos, eu sei que esse texto aqui, ele é muito conhecido dos irmãos. Todos que estão aqui já ouviram ministrações, pregações acerca desta palavra, mas o que eu quero destacar, o que o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração no decorrer dessa semana de uma forma muito forte, foi a respeito da fé desta mulher, a respeito da fé que ela demonstrou ao tocar em Jesus. Irmãos, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, no verso de número 8, Jesus Cristo ele faz uma pergunta para nós. Ele pergunta o seguinte: quando o Filho do Homem voltar ou vier, porventura encontrará fé na terra? Observe a pergunta que Jesus faz. Quando o Filho do Homem voltar ou vier, porventura encontrará ou achará fé na terra? Por que Jesus faz essa pergunta? Porque o texto ou o contexto anterior está falando de uma mulher viúva. Essa mulher, ela tem uma causa e ela precisa que o juiz da cidade julgasse a sua causa com justiça. Então ela começa a insistir com o juiz. Ela vai todos os dias ali, ela bate na porta, ela insiste, ela clama. E Jesus ele chega a dizer que aquele juiz, ele não temia a Deus e ele também não temia a homem algum. Ou seja, ele era um homem poderoso,
ele se achava melhor que todos os demais, ele achava que não precisava dar satisfação a ninguém, então ele vai olhar para aquele povo, para aquela cidade, e ele não tem medo de nada, mas através da insistência, da importunação, de uma mulher que não se deu por vencida, mas todos os dias ela vai até aquele juiz, Jesus Cristo, ele diz que aquele juiz resolveu julgar a sua causa. Irmãos, Jesus está aplicando isso no contexto da oração. E aqui ele vai perguntar o seguinte, depois que ele conta a parábola, ele diz, olha, digo-vos que depressa lhes fará justiça, Deus, quando porém o Filho do Homem vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Irmãos, essa fé aqui não é a fé salvadora, não é a fé da salvação. Porque, obviamente, quando Jesus voltar para buscar a igreja, um povo vai ser arrebatado. Então, que tipo de fé que Jesus está falando ali? É essa fé que insiste. Hoje nós estamos repletos, igrejas cheias, mas homens e mulheres que estão vazios da fé, da insistência, da importunação, a busca pela presença de Deus até que Ele abra os céus, até que Ele cure a enfermidade, até que Ele coloque por terra os problemas da nossa vida. Então o que Deus está conclamando ao nosso coração nesta noite? Que nós devemos orar, insistir, clamar, buscar a presença de Deus, para que o Filho do Homem encontre fé no nosso coração. Amém? Irmãos, nós vamos ver aqui, em Marcos, capítulo de número 5, a Bíblia conta a história de uma mulher. Se você observar a história, ela não tem nome ali. O escritor ali não se preocupa em contar para nós o nome dela. Ela era uma mulher pobre, mas como que ela era pobre? A Bíblia diz que ela gastou tudo quanto ela tinha, com muitos médicos, e cada vez ela foi ficando pior. Mas de algum modo, irmãos, de alguma maneira que a Bíblia não explica para nós, ela ouviu falar de Jesus. Ela sabia que Jesus iria passar ali naquele lugar. Ela ouviu falar daquilo que Jesus fazia. E ela toma uma decisão, ela diz para si mesma, ou consigo mesma, se eu tão somente tocar na orla da sua vestimenta, eu ficarei curada. A Bíblia diz que ela vai ali enfrentar a multidão, ela começa a atravessar ali o meio da multidão, e ela vai se aproximar de Jesus, correndo o risco de ser descoberta, e talvez até ser apedrejada, porque ela era considerada imunda, pecadora, ela não poderia estar naquele ambiente, mas ela rompe tudo isso, e com a ponta dos dedos, ela tocou aonde? Na orla da vestimenta de Jesus. Naquela época eles usavam uma túnica, nas bordas daquela túnica havia algumas franjas, e é ali que ela vai tocar, e no mesmo instante, a Bíblia diz que ela foi curada daquele mal. Irmãos, é interessante porque no verso de número 29, a Bíblia diz assim, ó, e logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e sê curada deste teu mal.
Irmãos, olha que interessante isso aqui. Porque enquanto Jesus estava caminhando, quem que estava esbarrando nele? A multidão. Quem que estava apertando ele? A multidão. Irmãos, dentro da multidão haviam pessoas enfermas, haviam pessoas doentes, haviam pessoas ali possessas por demônios, mas quem que foi curada ali? Apenas a mulher. Se você observar a história ainda, tem um certo homem, um mestre aqui entre os judeus, conhecido como Jairo, mestre da sinagoga, o homem mais importante daquele lugar. Ele também está ali com Jesus, e o que ele está falando para Jesus? A minha filha está doente. Mestre, vai lá em casa comigo, vai lá e cura ela. Mas essa mulher, irmãos, ela vai romper tudo isso. Ela não está preocupada com a multidão estava esbarrando, estava apertando Jesus, e muitos daqueles que tocavam em Jesus, esbarravam nele, estavam doentes também. Mas por que eles não foram curados? Porque não tiveram fé. Pastor, o que isso tem a ver conosco nesta noite? Irmão, se aquela mulher olhasse para a multidão, se ela começasse a contemplar os muitos que estavam ali esbarrando ou tocando em Jesus, ou apertando a Jesus, e continuavam doentes, o que ela ia dizer? O fulano lá esbarrou, tocou, apertou Jesus, mas ele ainda está doente. Olha o outro vizinho ali que eu conheço, ele também apertou, esbarrou em Jesus, mas ele ainda está doente. Mas isso tudo, irmãos, não tirou a fé dela. Ela sabia, ela tinha uma convicção, uma certeza de que o que Jesus poderia fazer por ela não dependia do que os outros estavam recebendo. Muitas vezes, irmãos, nós estamos olhando para um lado e para o outro. Estamos olhando para alguém que está na igreja há 20 anos. Alguém que se diz cristão, um Jairo da vida aqui, que talvez seja até um mestre dentro da sinagoga. Nós estamos olhando para a vida dele e dizendo, mas como? Ele diz que está com Jesus, ele aperta Jesus, ele encosta em Jesus, mas a vida dele não muda. E muitas vezes, por olhar as circunstâncias, as situações, pessoas que até estão perto de Jesus, mas a vida não está mudando, nós perdemos o desejo, ou perdemos a fé para tocar nele. Nesta noite, Deus está falando ao meu e ao teu coração. Aquilo que você vai receber da parte de Deus, de Jesus, através da virtude dele, não depende do que alguém está recebendo ou deixando de receber. A fé é individual, é pessoal, é você e Jesus, é entre você e ele. Pastor, mas foi orado, alguém não recebeu, não interessa. Pastor, foi orado, mas alguém não foi curado, não interessa. Foi orado, mas alguém não recebeu o batismo com o Espírito Santo, não interessa. O importante é que quando eu orar, eu vou orar com fé. Eu vou tocar com fé em Jesus. Eu vou receber o milagre. A minha família vai ser liberta. A minha saúde física vai ser restaurada. O problema dentro da minha casa vai desaparecer. Não interessa o que está acontecendo por aí. Você consegue entender isso nesta noite? A Bíblia diz, e logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesma saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? Irmãos, ela dizia consigo mesmo, se eu apenas tocar na orla da sua vestimenta, se eu apenas tocar um pouquinho que seja em Jesus, já é o suficiente. Em outras palavras, irmãos, o que ela estava dizendo com isso? Ela estava dizendo mais ou menos assim, Jesus é tão grande, Ele é tão poderoso, que eu não preciso que Ele pare ali e faça um cenário para mim.
Mas Ele é tão grande, Ele é tão poderoso, que apenas um pouquinho do poder dEle já é o suficiente. Irmãos, esta mulher, ela estava demonstrando para nós o quê? A fé. Quando nós, irmãos, chegamos na presença de Deus dessa forma, nós não precisamos de um grande teatro. Nós não precisamos ver muitas coisas aqui. Nós não precisamos aqui neste ambiente aqui fazer efeitos especiais. Por quê? Porque a nossa fé está em tocar em Jesus. Chegar na presença dEle com confiança. Nós sabemos que Ele é tão grande, Ele é tão poderoso, irmãos. Esse Deus é tão inexplicável para nós, que apenas um toque, irmãos, é só um toque. A nossa vida é completamente transformada, é restaurada, a cura vem, o milagre acontece, a depressão vai embora. Talvez você entrou aqui nesta noite dizendo, mas eu queria que Deus fizesse assim. Não precisa, é apenas um toque. Se você conseguir tocar em Jesus pela fé nesta noite, Ele te cura hoje aqui, Ele restaura hoje aqui, Ele te batiza com o Espírito Santo nesta noite, e você vai ver e vai contemplar a glória, o poder, a unção de Deus. Então é apenas um toque. Lá no livro de Mateus, se você puder, abra comigo. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 15, a partir do verso 21. Mateus, capítulo de número 15, a partir do verso 21. Glórias a Deus. Está aqui na tela também. Mateus 15, verso 21 a seguir. Olha o que diz ali. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhes respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogavam-lhe, dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. Irmãos, espera aí um pouquinho. Essa mulher, ela vai até Jesus com um problema. Lá na casa dela, a filha dela estava endemoniada. Miseravelmente endemoniada. E quando ela começa a clamar para Jesus, o que Jesus faz? Fica em silêncio, ele não responde para ela a palavra. Ela chega até Jesus e diz, olha mestre, lá na minha casa minha filha está endemoniada. O que Jesus faz? Nada. Não responde, não fala com ela, não dá atenção para ela. E para piorar a situação, os discípulos ali com Jesus, o que eles estão dizendo? Vai lá e despede ela, manda essa mulher embora. Jesus, expulsa ela da tua presença, ela está incomodando, está agitando aqui, ela vem gritando aqui, está clamando aqui, manda ela embora. É isso que está acontecendo aqui nesse texto, irmãos. Observa ali. Mas ele não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogavam-lhe, dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse, agora ele vai olhar para ela e vai falar com ela. E o que ele vai falar ali? Olha o que ele diz. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Irmãos, o que Jesus queria dizer com isso? Que ele não ia servir os gentios, que ele não ia curar aquela mulher? Sabe o que ele está dizendo aqui? Mulher, nesse tempo aqui eu vim para os judeus. Eu não vim para os cananeus. Você é uma mulher cananeia, você nem é do povo judeu. É isso que Jesus está dizendo aqui. Eu vim, eu não fui enviado senão, ou seja, apenas as ovelhas perdidas de Israel. Mulher, o que você está fazendo aqui? Você não é judia.
Em outras palavras, mulher, você está querendo furar a fila, está querendo tomar o lugar de alguém ali, está pulando na frente, espera, o tempo dos gentios ainda vai chegar. É o que Jesus falou para ela. Mulher, não é o teu tempo, não é a tua vez. O que você está fazendo aqui gritando? Irmão, se coloca no lugar dessa mulher, o que você faria se Jesus te falasse isso? Qual seria a tua reação diante desta situação? Olha o verso 25 agora. Então chegou ela e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, olha só, irmãos, agora Jesus vai falar novamente com ela. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. A situação piorou ainda mais. Eu não vou tirar o pão da mesa dos meus filhos e vou dar para os cachorrinhos. Novamente eu te pergunto, se Jesus te falasse isso, o que você faria? Alguém ia sair brabo. Não volto mais nessa igreja. Eu não vou mais naquele lugar. Jesus me desprezou. Talvez ela poderia ter dito, Jesus me chamou de cadela. Foi isso ou não foi? Foi isso. Mas olha a resposta dela, irmãos, no verso 27. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. O que ela está dizendo aqui? Eu não preciso sentar na mesa, eu não quero o pão inteiro, mas apenas uma migalha, apenas um pouquinho do teu poder. Em outras palavras, o que ela estava dizendo aqui? Jesus, eu reconheço que Tu és Senhor, eu reconheço que Tu é tão poderoso, eu não preciso do Teu poder todo, eu quero só um pouquinho do Teu poder. Já é suficiente para mudar a minha história, a vida da minha filha, colocar o inferno por terra lá na minha casa. Irmãos, em outras palavras, essa mulher foi igual àquela mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue disse, é apenas um toquinho. Essa aqui está dizendo, Senhor, apenas uma migalha. Irmãos, nós estamos querendo que Deus faça tantas coisas na nossa vida e nós esquecemos o tamanho do Deus que nós servimos, que apenas um toque, apenas uma palavra, apenas uma migalha. Nesta noite, irmãos, apenas uma migalha do poder dele nos alimenta, nos transforma, nos liberta, nos aviva, nos batiza com o Espírito Santo. Irmãos, nós não estamos entendendo quem é o nosso Deus, o poder que Ele tem, a glória que Ele tem. Nós não estamos conseguindo compreender quem Ele é. Aleluia, você consegue entender isso nessa noite? Olha o que Jesus vai responder para ela no verso 28. Então Jesus respondeu e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Irmãos, é só uma migalha nesta noite. Deus não precisa parar o céu inteiro para nos abençoar. Apenas um anjo, irmãos, matou 185 mil soldados assírios. Apenas um anjo, irmãos, tem poder de transformar a nossa situação quando Deus envia Ele para nos curar, para transformar a nossa história. Aleluia, você pode adorar esse Deus nesta noite. Você pode tocar pela fé nele nesta noite. Você pode dizer, Senhor, eu creio, a partir de hoje eu vou crer realmente em Ti, eu vou jogar dúvida por terra, eu vou jogar o desânimo por terra, e eu vou começar a Te buscar, mesmo que tudo diga o contrário, mas eu vou continuar crendo, acreditando, buscando, batendo. Aleluia! Vamos para mais um exemplo. Mateus capítulo 8, irmãos. Evangelho de Mateus, vira algumas páginas para trás aí. Mateus capítulo 8, a partir do verso 5.
Olha só agora, Mateus 8, a partir do verso 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado está em casa, paralítico, e violentamente atormentado. Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei. Está vendo, irmãos? Ele chega até Jesus com um problema. E Jesus diz: olha, eu estou indo lá, eu vou lá resolver o problema, eu vou entrar na tua casa, eu vou lá curar aquele teu servo. Olha o que ele vai responder para Jesus. Verso 8. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Irmãos, olha o poder da fé. Apenas um toque foi o suficiente para aquela mulher ser curada daquele mal 12 anos. Apenas uma migalha do poder de Jesus foi suficiente para que a filha dela fosse liberta lá na casa dela. Agora nós estamos diante de um centurião, alguém também que não era de Israel, não era judeu. Mas o que ele entendia? Ele entendia de autoridade. E ele olha para Jesus e diz: não, mestre, não, na minha casa o Senhor não entra. Em outras palavras, ele estava dizendo: olha, como que eu vou deixar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus eterno, entrar na minha casa, por mais que eu seja um centurião, talvez a casa dele muito bonita, a melhor daquela localidade. Ele diz: não, a minha casa não é suficiente para receber o Deus Todo-Poderoso. Então, Senhor, libera apenas uma palavra, e o meu criado sarará. Aí no verso 9 ele vai explicar o porquê. Ele diz assim: porque eu também sou homem sob ou debaixo de autoridade. Tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a este vai e ele vai, a outro vem e ele vem, e ao meu criado faz isso e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Irmãos, olha que interessante isso aqui. Verso de número 10 novamente, aliás o 11, e o 11. Mas eu vos digo que muitos virão da onde? Do Oriente, do Ocidente, e assentar-se-ão aonde? À mesa. Você lembra da mulher cananeia? O que ela falou para Jesus? O que Jesus falou para ela? Não é bom tirar o pão da onde? Da mesa, e dá-lo aos cachorrinhos. O que ela respondeu para Jesus? Apenas uma migalha, já é o suficiente. Mas irmãos, olha que interessante que Jesus está dizendo, chegará o tempo em que muitos do Oriente, do Ocidente, de todos os lugares, eles vão se assentar aonde? Na mesa. Irmãos, se para aquela mulher uma migalha, ela nem sentou na mesa, apenas uma migalha, ela nem comeu do pão, apenas um restinho já foi o suficiente. Mas chegou o tempo, irmãos, nós estamos sentados aonde hoje? No reino, na mesa. Nós estamos diante dele. Se aquela mulher, irmãos, lá na casa dela, a filha já foi liberta, imagina o que Deus pode fazer aqui se você tiver um pouquinho de fé. É só um pouquinho, irmãos, é só um toque, é só uma palavra, é só uma migalha. Não precisa de muito não, porque nós agora estamos assentados na mesa. Nós já estamos no reino. Aquela mulher não estava no reino, mas nós estamos no reino, já nascemos de novo. Nós já temos o Espírito Santo dentro das nossas vidas. Nós estamos vivendo aquém, irmãos, muito pouco do que Deus pode realizar nas nossas vidas. Você consegue entender isso nesta noite?
Olha ali, irmãos, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá prantos e rangeres de dente. Então disse Jesus ao centurião: vai, como crestes, e seja feito. E naquela mesma hora, o que aconteceu? O seu criado sarou, na mesma hora. Jesus liberou só uma palavra, irmãos, na mesma hora, no mesmo instante, o criado ficou curado, o milagre aconteceu, a glória de Deus se manifestou naquele lugar. Você pode adorar o nome do Senhor por isso? Você está entendendo a autoridade que você tem? Você está compreendendo nesta noite o que Deus quer fazer, o que Ele pode fazer através da minha e da tua vida neste lugar? O que Ele quer realizar através da minha e da tua vida no meio da família, nesta cidade? É isso, irmãos, que nós temos que crer e viver todos os dias. E o nome do Senhor será glorificado através das nossas. Então, irmãos, apenas um toque, apenas uma palavra, apenas uma migalha é o suficiente. Eu me lembro, eu já contei esse testemunho aqui, dia 25 de outubro de 2018, eu com a Thaís, nós compramos um carro, e essa era a data marcada para nós buscarmos ali em Jaraguá do Sul. E naquele dia, irmãos, além de buscar o carro, nós iríamos viajar até Brusque, para buscar ali algumas mercadorias. Então até a empresa ali, a loja abriu mais cedo para nós ir ali, pegar o carro e viajar. Quando nós estávamos ali, aquela capa por cima daquele carro, para tirar a foto, eu olhei para a Thaís, e ela estava triste, com a cara, com o semblante fechado. E eu não entendi aquilo, pensei, mas como é que pode? Nós vamos viajar agora, era para ela estar feliz, por que ela está com o semblante triste, fechado? Pegamos o carro ali, saímos, e eu perguntei para ela, o que está acontecendo? Ela disse: Maicon, enquanto eu estava olhando para aquele carro coberto com aquela capa, eu tive uma visão, e eu vi um caixão, e aí eu me preocupei. Se agora nós vamos viajar, primeira vez que estou dirigindo esse carro, será que Deus está mostrando que não é para viajar um livramento? Paramos ali na beira da estrada, fizemos uma oração, e eu senti paz. Eu disse, não, senti paz, ok, vou viajar. E fomos. Quando nós chegamos em Gaspar, ali num galpão, onde nós comprávamos algumas mercadorias, eu entrei, a Thaís ficou no carro. Quando eu retornei para o carro, ela estava chorando, no telefone, conversando com a mãe dela, a dona Naira. Naquele momento, irmãos, que nós estávamos pegando o carro ali, o meu cunhado Edson, ele estava em cima do telhado da casa do meu sogro, lavando o telhado com lava-jato. Alguma coisa aconteceu, não sabemos até hoje o que foi, talvez escorregou. Ele caiu lá de cima, da altura de 6 metros de altura, com a cabeça no piso, no chão. E ali foi chamada a ambulância, ele foi como morto para o hospital. Nesse exato momento, a Thaís estava tendo aquela visão. Ele veio para o hospital de Jaraguá do Sul, cabeça toda quebrada. Os médicos ali lutaram com ele, colocaram 11 placas de platina na cabeça. Só que tinha um problema, por dentro do crânio, o líquido do cérebro estava vazando, e escorria pelo nariz. E os médicos não tinham acesso ali para fechar, provavelmente quebrou por dentro, e os médicos não tinham acesso ali para estancar. E eles reuniram a família e explicaram, olha, mais 2 dias de vida. Ainda vai ter líquido ali por mais 2 dias, aí acabou. Meu sogro desceu, minha sogra, vieram para cá, e num culto de uma quinta-feira à noite, minha sogra foi no culto conosco, estava pregando o irmão de Joinville, Sandro Rodrigues, e a minha sogra sentada ali mais ou menos onde o Bruno está, e ele pregando, irmãos, ele pregando, ele ia para lá, ele voltava para cá, ele ia para lá, de repente ele parou, do nada,
Não tinha a ver com a mensagem que ele estava pregando, mas ele veio nessa direção, apontou o dedo e disse: aquele não vai morrer. Eu estava sentado na parte de cima do altar, eu comecei a chorar porque eu entendi. A minha sogra lá começou a chorar porque ela entendeu. Ela veio ali buscando uma resposta naquela noite do Senhor, e Deus disse: aquele não vai morrer. No outro dia, irmãos, nós fomos no hospital, e o médico disse: olha, não sei o que aconteceu, mas estancou, o líquido não está mais correndo. Até hoje, irmãos, está o Edson em Rio Negrinho, vivo, forte, servindo a Deus, adorando ao Senhor. Sabe por quê? Apenas uma palavra, apenas um toque, pode ser na orla da vestimenta. Talvez alguém está esbarrando em Jesus, talvez alguém está na igreja e você não vê diferença na vida dele ou dela, mas se você tocar nele com fé nesta noite, se ele liberar uma palavra nesta noite, se você conseguir comer na mesa do Senhor apenas uma migalha, você vai ver que a situação vai ser transformada, o milagre vai acontecer, e você vai glorificar e vai adorar ao nome desse Deus. Você está entendendo o que Deus está falando nesta noite? Você pode glorificar o nome dEle nesta noite? Você pode dizer: Senhor, libera uma palavra hoje para mim aqui. Senhor, eu quero ouvir a Tua voz neste lugar. Aleluia! Irmãos, como que essa mulher, a mulher do fluxo de sangue, ela adquiriu a fé? Da onde que ela entendeu que se ela tocasse em Jesus, ela ficaria curada? Mateus, capítulo 14. Olha como funciona a fé, irmãos. Talvez você está dizendo: mas o que é tocar em Jesus? O que é essa migalha? O que é essa palavra? Como que eu adquiro isso? Como que essa mulher entendeu que só tocando em Jesus ela já ficaria curada? Mateus 14, a partir do verso 35. Mateus capítulo 14, a partir do verso 35. Diz assim: e quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam. Quantos que eles trouxeram? Todos. Irmão, se a Bíblia está dizendo todos, é porque todos é todos. Sim ou não? Quando o Espírito Santo colocou essa palavra aqui na nossa Bíblia, e ele está dizendo todos, irmãos, não é alguns. Parece simples falar isso, mas não é. Porque muitas vezes nós estamos dizendo: será que Deus quer curar? Será que Deus quer libertar? Será? Não, irmão, se é todos, é todos. Amém? Olha só, e quando os homens daquele lugar conheceram, e quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. Imagina só, Jesus em Corupá. Aí nós vamos lá no Rio Paulo, casa por casa. Quem que está doente aí? Quem está enfermo? Leva para a igreja. Nós vamos lá no Isabel, quem que está enfermo e quem está doente? Leva para a igreja. Nós vamos lá no Ano Bom, porta por porta. Quem está paralítico? Quem está cego? Leva para a igreja. Foi isso que aconteceu aqui. Levaram todos. E olha só agora, e rogavam-lhe que, ao menos, ou pelo menos, eles pudessem tocar aonde? Na orla da sua roupa. E todos os que tocavam ficavam, alguns? Todos. Irmãos, a Bíblia diz que no tempo do profeta Elias, haviam muitas viúvas em Israel. Quando a Bíblia fala de viúva, fala de necessidade. Então haviam muitas mulheres com necessidades, passando fome em Israel. Mas apenas a viúva de Sarepta foi abençoada. Por quê? Porque ela teve fé. Ela recebeu o profeta na casa dela.
Ela abriu as portas, aonde estava o profeta, estava a presença de Deus. Muitas de Israel passaram fome, talvez morreram, mas aquela mulher creu em Deus, ela fez primeiro para o homem de Deus, ela ofereceu ao Senhor aquilo que ela tinha. E Deus multiplicou, não faltou farinha na panela para ela, para o filho. A Bíblia diz que no tempo do profeta Elias, ou Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Quem foi curado? Naamã, o sírio. Naamã, o não-judeu. Por quê? Porque aqueles que eram de Israel não creram, não confiaram em Deus, não viram o milagre acontecendo. Então muitas vezes, irmãos, o milagre está a um toque. Mas nós estamos olhando quem? Alguém esbarrando em Jesus, alguém na religião, um Jairo da vida, um religioso não recebendo, e nós ficamos olhando para aquilo e achamos que não vale a pena, que Deus não está mais operando, que Ele não está mais fazendo. Mas Deus, a Bíblia de Jesus, é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele operava no passado, no presente, Ele vai operar, vai continuar operando no futuro. Aleluia! E olha só, rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar na orla da sua roupa, e todos é todos, mais uma vez eu digo, não é alguns. Jesus pode curar todos hoje aqui? Amém. Pode. Ele quer curar todos? Amém. Sim. Mas o que nós falamos? Não sei. Eu acho que essa enfermidade é de Deus. Deus colocou essa enfermidade em mim. Eu acho que essa provação aí é Deus que está fazendo isso comigo. Não, irmãos, Jesus quer, Ele pode curar a todos que tocam nele, que têm fé para tocar nele. Jesus quer abençoar a todos, quer abrir portas, irmãos, aonde não tem portas, mas para isso, ao menos precisamos tocar na orla da sua vestimenta, e todos aqueles que tocarem hoje aqui, ficarão curados. Todos que tocarem nesta noite ficarão curados, serão libertos, serão transformados, serão batizados com o Espírito Santo. É só tocar nele, irmãos. É apenas um toque, apenas uma migalha, apenas uma palavra. Está vendo como a nossa fé, irmãos, muitas vezes nós queremos grandes coisas, mas é só um pouco do poder de Deus, já é o suficiente para nos abençoar em todas as áreas da nossa vida. Irmãos, como que foi que aquela mulher então creu em Jesus? Voltamos para Marcos, capítulo 5, verso de número 27 a seguir. Olha só, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste. Verso 28. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes. Da onde ela tirou essa ideia? Ela começou a observar, ela ficou sabendo. Alguém contou para ela, olha, quando Jesus passa, aonde Ele está, todos aqueles que tocam na orla da sua vestimenta ficarão curados. E o que ela entendeu? Se todos são curados, então eu também posso ser curada. Eu também posso ser liberto, a minha família também pode ser transformada. Alguém dizia, olha, ele liberou apenas uma palavra, o servo do centurião ficou curado. Então quem chegava até ele dizia, olha, se ele liberar apenas uma palavra para mim, o meu servo também vai ser liberto, a minha vida também vai ser liberto. E assim os milagres, o poder de Deus, a glória de Deus, irmãos, começava a curar, a transformar, a libertar. É o que Deus quer, irmãos, operar aqui nesta noite, na minha e na tua vida. É o que Ele quer fazer, irmãos. Essa mulher, ela entendeu, ela ouviu. Romanos, capítulo 10, verso 17. Observe o que a Bíblia diz ali. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Como que nós adquirimos fé, então? Quando nós ouvimos Deus falar ao nosso coração.
quando nós ouvimos a pregação da palavra, quando nós ouvimos o Espírito Santo diretamente falando ao nosso coração, quando nós ouvimos um louvor e nesse louvor tem a palavra vai ao nosso coração, acabou, irmãos. Eu me lembro bem no início aqui do ministério, nós começamos ali, em plena pandemia, fazer os cultos aqui. Irmãos, eu estava aqui muitas vezes sentado, passava o carro da polícia ali, eu dizia, não, eu dizia assim, eles vão interromper o culto, eu ficava angustiado com aquilo. Um dia o irmão veio fazer uma leitura aqui, e eu naquela guerra, preocupado com isso. Alguém veio fazer uma leitura e naquela palavra, naquela leitura, Deus falou comigo. Acabou o medo. Nunca um culto foi interrompido. O Espírito Santo falou através daquela palavra no meu coração, nesta obra ninguém toca. E eu glorifiquei ao nome do Senhor, nunca foi interrompido nada, Deus sempre manifestou a presença e a glória dEle, por quê? Porque Ele liberou uma palavra. Talvez você chegou aqui nesta noite com medo, o que você precisa? Uma palavra de Deus. Irmão, se nós buscarmos e Deus falar, você vai entender que é Ele falando, acabou. É suficiente. É o que está aqui, ó, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Ela dizia consigo mesma, se eu apenas tocar na orla da vestimenta. Por quê? Porque ela ouviu alguém falando e ela entendeu, e o Espírito Santo disse para ela, olha, toca na orla, você vai ser curada, a fé nasceu. E com a fé veio o milagre, 12 anos. Talvez você chegou aqui já está há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos. A porta não abre, o milagre não vem, a cura não acontece. Mas nesta noite Deus está dizendo, eu quero curar a todos, eu quero libertar a todos, eu quero transformar vidas, eu quero mudar histórias, eu quero encher da minha presença apenas um toque, apenas uma migalha, apenas uma palavra. E a tua vida nunca mais será a mesma. Você pode adorar o nome do Senhor? Pastor, mas se é tão simples assim, por que não acontece na minha vida? Vamos entender, irmãos, eu já estou encerrando. Por que não acontece? Mateus, capítulo 17. Mateus 17, a partir do verso 14, para você entender. Mateus 17, 14, a seguir diz assim: E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, e muitas vezes cai no fogo, e muitas vezes cai na água. E trouxe-o aos seus discípulos, e não puderam curá-lo. Olha só, irmãos, o menino sofrendo ali, lunático ou epilepsia. Algumas vezes o demônio pegava ele e jogava ele na água. Lá estava o menino se afogando. Alguém tirava ele dali. Outras vezes jogava o menino no fogo. Lá estava morrendo o menino queimado. Tirava o menino dali. Aí esse pai, ele vai até quem? Até os discípulos, até a igreja, até os homens de Deus que estavam ali. Eles conseguiram curar o menino ou libertar o menino? Não. E o pai está dizendo, os teus discípulos não conseguiram curar o meu filho. Verso 17 agora. Jesus vai responder assim, dizendo: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco, e até quando vos sofrereis, ou até quando tenho que suportar vocês? Traze-me aqui, traz esse menino aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: porque não podemos nós expulsá-lo? Está vendo, irmãos? Os discípulos viram Jesus operando aquele milagre, expulsando aquele demônio, o menino sendo liberto. Depois eles vão chamar Jesus no particular e dizer: mestre, explica para nós aí o que aconteceu.
Nós não temos poder, nós não temos autoridade. O que está acontecendo? Por que nós não podemos expulsá-lo? E o que Jesus diz no verso 20? Jesus lhes disse: por causa da vossa pouca ou pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e jejum. Por que eles não conseguiram expulsar aquele demônio? Por causa da pouca fé. E por que a fé era pequena? Porque faltou oração e jejum. Irmãos, o que produz fé ao nosso coração e nos faz entender o âmbito e o mundo espiritual? A oração, o jejum, mas a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo? O que a palavra de Deus diz para nós? Que quando nós oramos e jejuamos, os nossos sentidos espirituais ficam aguçados. A partir dos sentidos espirituais aguçados, nós começamos a ouvir Deus falar conosco. E a partir da palavra de Deus, quando nós começamos a ouvir Deus falar, o que gera em nosso coração? A fé. E através da fé, aí sim, irmãos, nós temos poder e autoridade sobre enfermidades e demônios. Pastor, eu não estou ouvindo Deus falar, eu não escuto Deus falar. Todo mundo diz que ouve Deus, mas eu não consigo. O que está acontecendo? O que eu preciso fazer? Oração e jejum. A oração e o jejum vão desobstruir os canais espirituais. Nós vamos começar a enxergar o sobrenatural. Nós vamos começar a ouvir o mundo espiritual. Aquilo que até aqui não faz sentido, nós vamos começar a entender a voz de Deus, porque Deus está falando, irmãos. Todos os dias Deus fala com você. Todos os dias Deus se revela para nós. Só que o que acontece? O entretenimento, a ocupação, o dia a dia bloqueiam a voz de Deus. E quando a voz do Senhor é bloqueada, o que acontece? A nossa fé desaparece. E sem fé, nós não conseguimos agradar a Deus. Ou seja, não conseguimos fazer aquilo que Ele está pedindo de nós. É por isso que Jesus disse em Lucas, nós já lemos nessa noite, 18:8, quando o Filho do Homem voltar ou vier, porventura encontrará fé na terra? Por que Ele diz isso? Porque Ele sabia que nos dias que precederiam a sua volta, o mundo estaria ocupado nos entretenimentos, nas séries de televisão, trabalhando 12, 13 horas por dia, sem tempo para dobrar, para orar, para jejuar, para buscar a presença dEle, e ou seja, automaticamente a fé vai esfriando, vai diminuindo, nós vamos parando de ouvir Deus falar, vamos enfraquecendo, e Deus não pode mais operar através da nossa vida. E Ele está olhando para nós e dizendo: ó geração má e perversa. Então a geração, a igreja, que não tem poder para expulsar demônio, para curar os enfermos, é uma igreja má e perversa. Quando nós não oramos, não consagramos a nossa vida, não ouvimos a voz de Deus, nós somos maus e perversos. A pergunta é: como Deus está te vendo nessa noite? Como Deus está contemplando o teu coração hoje aqui? Pastor, eu tenho fé, se eu tocar apenas na orla da vestimenta, eu sei que Ele vai operar. Grande é a tua fé. Você está ouvindo Deus falar, você entendeu o tamanho do teu Deus. Pastor, eu estou olhando para o problema e estou vendo ali, não tem solução, não tem o que fazer. Você está dizendo que o teu Deus é pequeno, ou seja, você é mau e perverso. Você está entendendo isso nesta noite?
Você pode glorificar o nome dele hoje aqui? Você vai se levantar na oração e no jejum. Você vai começar a ouvir a voz de Deus a partir de hoje, sim ou não? Então glorifica o nome dele, irmãos, enquanto nós glorificamos. Cadeias são quebradas, nós nos fortalecemos no Senhor, a glória dele nos enche, o Espírito Santo inspira o nosso coração, e nós começamos a caminhar, a viver essa fé, o sobrenatural do Senhor sobre a nossa vida. Amém? Aleluia. Aquela mulher, irmãos, ela foi curada daquele mal, o sangue secou. Imagina 12 anos com aquele fluxo sanguíneo direto, ela estava fraca, estava cansada. Jesus era a última oportunidade dela, talvez ali quase sem forças. Todo mundo se afastou dela, estava sozinha, pobre. Mas quando ela toca em Jesus, irmãos, só com a pontinha dos dedos, só um toquezinho, acabou o problema. Ela foi curada. Nesta noite, apenas um toque, apenas uma migalha, apenas uma palavra é o suficiente, irmãos, não precisa muito, mas se você entender que Deus está neste lugar, nesta noite, a tua vida, a tua casa, a tua história vai ser transformada, e Ele quer curar vidas aqui nesta noite. A Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões. O que são paixões? Sentimentos, desejos, emoções. Elias era um homem sujeito aos mesmos desejos, emoções que nós, mas ele orou, e por 3 anos e meio não choveu. Aí ele orou de novo e voltou a chover. Pastor, eu também sou cheio de emoções, sentimentos e paixões, então eu vou orar e Deus não vai me ouvir, é verdade isso? É verdade isso? Não. Quem que fala isso no teu coração? O diabo. Quando ele fala isso, você recua, você se encolhe, você começa a olhar para você e dizer, não, eu não sou merecedor, Deus não vai me ouvir, Deus não vai me batizar. Isso é verdade? É mentira do diabo. Se você é filho, você é herdeiro das promessas de Deus para a tua vida. Se as promessas de Deus são verdadeiras, irmãos, e são, você tem o direito de usufruir das promessas. Então nesta noite se posiciona como filho, levanta a tua cabeça neste lugar, assume a posição que Deus tem te colocado, entra com confiança hoje diante do trono da graça, e você vai ver o que o Senhor vai fazer na tua vida. A Bíblia diz que Elias tinha um servo, 3 anos e meio sem chover, e Deus prometeu para Elias que quando ele orasse ia voltar a chover, e ele orou uma vez, choveu? Não. E ele disse para Geazi, vai lá e olha para a banda do mar. Ele foi lá, ele viu alguma coisa? Não. Elias orou a segunda vez, disse, Geazi, vai lá e olha. Olhou a segunda vez, aconteceu alguma coisa? Terceira, quarta, quinta, sexta, Elias orou, disse, Geazi, vai lá. A 7ª vez orou, disse, Geazi, vai lá e olha de novo para a banda do mar. E o que ele viu? Uma nuvem subindo do mar como a mão de um homem. Foi um grande sinal que ele viu? Ou um pequeno sinal? Pequeno sinal. Quando você olha no céu e vê uma pequena nuvem, apenas uma pequena nuvem, você diz, olha, vai chover, é isso? Não. Mas aquele pequeno sinal foi o suficiente. E ele chamou Acabe e disse, Acabe, corre, porque a chuva vai te alcançar. Apenas uma pequena nuvem no horizonte, irmãos. Para aquele que tem fé e sabe que Deus o está ouvindo, é suficiente. Talvez você entrou aqui dizendo, olha, só tem uma pequena nuvem, só tem uma oportunidade, só tem 1% de vida. Mas para quem tem fé, essa pequena nuvem é o suficiente. Nesta noite, irmãos, Deus está dizendo para mim, que apenas um toque, apenas uma migalha, apenas uma palavra, apenas a nuvem, uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Corre, porque vem chuva aí,
porque a glória vai descer, porque o avivamento vai vir, porque a família vai ser transformada e o nome do nosso Deus vai ser glorificado. Talvez você entrou aqui dizendo: eu quero a salvação do meu filho, mas ele está no homossexualismo, ele está em tantas situações difíceis. E aí um dia você vai passar pela porta do quarto e você vai ouvir ele ouvindo um louvor lá no quarto. Sabe o que é isso? É apenas uma nuvem, é um sinal pequenininho, é algo que parece que não tem nada a ver, mas é Deus já transformando a vida do teu filho, a tua casa, o teu casamento, a tua família. É apenas um sinal pequeno, irmãos. Para quem tem fé, tudo é suficiente, e o nome do Senhor é glorificado nas nossas vidas. Você está entendendo isso nesta noite? Então não perca os pequenos sinais de Deus aí na tua vida. Deus tem dado pequenos sinais. Se você se apegar com esses pequenos sinais, já é o suficiente para você viver pela fé aquilo que Ele vai realizar. Amém? Vamos nos colocar de pés, adorando e glorificando ao santo nome do Senhor. Você entendeu a palavra de Deus nesta noite? A fé é o firme fundamento, irmãos. É o que o escritor aos Hebreus, ele diz lá em Hebreus capítulo 11. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Você tem esse fundamento, essa base na tua vida? Aquela cidade, irmãos, que é edificada sobre a rocha, sobre a fé, sobre a palavra, ela não se abala facilmente. No final do Sermão do Monte, em Mateus capítulo 7, Jesus ele disse: olha, quem ouvir ou quem ouve estas minhas palavras é semelhante a uma cidade que foi edificada sobre a rocha. Veio o vento, levantaram os rios, veio a tempestade e bateram sobre ela, mas ela não foi abalada ou destruída. Mas aquele que ouve as minhas palavras não pratica é semelhante àquela casa que foi edificada sobre areia. As mesmas circunstâncias vêm e ela desaba, e grande é a sua queda. Você tem fé nesta noite para tocar em Jesus? Então nós vamos tocar nele pela fé aqui. Feche os teus olhos. Ore agora pela tua enfermidade, por essa enfermidade que tem tirado a tua paz, a tua alegria. Comece a clamar agora por aquele problema dentro do teu lar, no casamento. Apenas um toque, apenas uma migalha, apenas uma palavra, pode ser a nuvem do tamanho da mão de um homem, é suficiente. Se você chegar diante do Senhor com fé, não seja só mais um na multidão, mas toca nele agora pela fé. Toca nele agora. Se for preciso, diz: Senhor, me ajuda que eu não estou conseguindo tocar em Ti. Abre o teu coração agora na presença dele. Diz: Senhor, não estou conseguindo, a minha fé não está alcançando, eu não estou entendendo. Vai abrindo o coração na presença dele. Fale com ele agora. Eu vou orar aqui, você vai clamar. Abra a tua boca agora e começa a clamar diante do Senhor. Não espera apenas de mim aqui, mas faz a tua parte, clama. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus quer te anunciar coisas grandes, Ele quer ministrar essa fé poderosa no teu coração hoje, nesta noite. Ele quer te mostrar portas abertas, milagres na tua história, na tua casa, hoje nesse lugar. Aleluia, vamos orar. E você vai clamar daí onde você está. Senhor Deus e maravilhoso Pai, nesta noite, Senhor, a Tua palavra foi pregada neste lugar. O Teu Evangelho, Senhor, foi ministrado, Senhor, aqui neste lugar, ó Pai. Espírito Santo de Deus, Tu estás aqui nesta noite, Pai. Nós queremos, Senhor, tocar em Ti agora pela fé. Apenas um toque nesta noite.
Apenas um toque, Senhor, aqui, e nós seremos sarados, seremos curados, seremos restaurados, ó Pai. Nesta noite, Senhor, abre as comportas do céu. Senhor, aonde houver uma enfermidade, uma doença, em nome de Jesus agora, está caindo por terra. Enfermidade vai batendo em retirada agora. Doença vai desaparecendo agora, do alto da cabeça à planta dos pés, em nome de Jesus. Senhor, a tua palavra diz que aonde o Senhor chegava, todos eram curados, todos eram libertados, todos eram transformados, Senhor, e nesta noite não é diferente. Todos aqueles que entrarem na tua presença, chegarem com confiança diante de ti, Senhor, alcançarão milagre, alcançarão a cura, alcançarão o teu poder, Senhor. Nesta noite, Senhor, começa, Senhor, a derramar da tua presença, começa a derramar desta fé, Senhor, no coração daquele que não tem fé, daquele coração que está duro nesta noite, que não conseguiu ainda sentir a tua presença. Senhor, vai quebrando as barreiras espirituais agora, vai quebrando a opressão maligna agora, vai despedaçando o jugo, Senhor, o coração duro, Senhor, começa a tocar agora, Senhor, em vidas, aqueles que ainda não são batizados com o teu Espírito Santo, começa a batizar nesta noite, em nome de Jesus agora. Você que ainda não fala em línguas, comece a falar, seja cheio do Espírito Santo, seja cheia do Espírito Santo agora, comece a falar em novas línguas agora. Espírito Santo de Deus vai batizando, vai renovando vidas aqui, abre os céus aqui noite, Pai, faz chover aqui nesta noite línguas repartidas como que de fogo, línguas estranhas, poder, unção, autoridade, graça. Senhor, vai levantando uma igreja poderosa nesta cidade, vai levantando uma igreja poderosa neste lugar, e nós só teremos uma igreja poderosa se os teus filhos forem poderosos na terra, se a tua igreja estiver unida em oração, no clamor, na intercessão, se nós tocarmos em ti pela fé, ó Pai. E nesta noite estamos tocando em ti, nesta noite estamos tocando, Senhor, na orla da tua vestimenta, estamos nos alimentando na tua mesa, Senhor, hoje aqui, do pão celestial, desse pão que desceu do céu. Ah, Senhor, opera agora apenas uma palavra, a tua palavra já foi liberada nesta noite. Rompe, Senhor, os céus aqui neste lugar, começa a quebrar as cadeias espirituais, aonde houver uma obra de feitiçaria, aonde houver uma obra de bruxaria, Senhor, vai quebrando agora, vai colocando por terra agora, aonde houver um demônio trabalhando no casamento, na vida sentimental, demônios de morte, de destruição, demônios de depressão, nesta noite, Senhor, nós estamos quebrando, Senhor, o poder das trevas, Senhor, lá na casa, lá no lar, lá na família, na vida do filho, na vida da filha, como igreja, Senhor, nós estamos na tua presença aqui, ó Pai, e as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja, e o teu nome é glorificado agora, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, é a nossa oração hoje aqui. Amém e amém.